Senhor. Como é bom saber que nós podemos lançar ao Senhor a ansiedade do nosso coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado desta igreja. Como é bom saber que o Senhor tem sustentado, continuará sustentando, e o Senhor não vai deixar faltar nada para nenhum de nós aqui, Senhor. Nós somos imensamente gratos ao Senhor por todo o teu cuidado, toda a provisão e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Neste momento abrimos o nosso coração, porque nós queremos ser impactados pela Tua Palavra, nós queremos ser transformados pelo Teu Santo Espírito, e por isso nós pedimos a Tua iluminação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Amém. Bom estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, compartilhando mais uma vez a Palavra do Senhor, nesta série Um Só Coração na Conquista, falando sobre conquista, sobre vitória, sobre vida vitoriosa, vida abundante, vida de gratidão. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do tema Uma Vida Abundantemente Frutífera. Uma vida abundantemente frutífera. Eu convido você a localizar, por gentileza, o texto no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, os versos de 1 a 11, um texto fantástico da palavra do Senhor. João 15, um dos textos mais icônicos a respeito de Jesus, e nós temos a palavra do Senhor que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu nome, no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Palavra do Senhor. Amém? Uma árvore problemática. Eu não sei se você tem um quintal na sua casa, se você cultiva alguma coisa, se você já se deparou com essa situação de uma árvore que deveria dar frutos e não dá fruto. Quando criança, lembro na casa dos meus avós, que tem um quintal muito grande com várias árvores plantadas. Lembro volta e meia do meu avô com a machadinha dele tendo que cortar uma árvore porque não deu em nada. Era para ter dado fruto, era para florescer, secou, já estava morta e teve que arrancar. Se você já se deparou com a situação, você sabe que é muito triste quando a expectativa de uma árvore de dar bons frutos e essa árvore seca, essa árvore não dá os frutos que nós esperamos e nós precisamos dar um jeito nela, nós precisamos cortar essa árvore fora. Pois bem, na história do povo de Deus, aconteceu algo muito semelhante. O profeta Isaías chama o povo de Israel como a vinha do Senhor e diz que essa vinha deveria dar frutas, deveria dar a sua uva doce, mas deu uvas bravas, deu uvas amargas. E aí o profeta diz que então o Senhor está tirando essa vinha. E quando nós vemos isso, nós ficamos perplexos e perguntamos, mas como pode, o que significa essas uvas doces que o povo de Deus precisava frutificar e não frutificou, e que dura essa consequência?
Quando nós entramos aqui no Novo Testamento, nós vemos que Jesus vai trazer à memória essa metáfora, vai trazer essa figura que o profeta Isaías utilizou lá e vai dar todo um significado e um esclarecimento para nós. O povo de Deus não frutificou. E aí, no contexto do profeta Isaías, os males do exílio estavam vindo por conta disso. Mas se frutificar é tão importante, se uma árvore que não frutifica é arrancada, se ninguém quer ter por perto uma árvore que não frutifica, como nós podemos frutificar? Como nós podemos fazer para não cair no erro do povo de Deus, no povo de Israel, que não frutificou e sofreu as consequências? Como eu e você podemos ter uma vida, como eu chamei no título, uma vida abundantemente frutífera? E eu quero olhar para esse texto de João 15 e aprender um pouco com os irmãos qual é o segredo de termos uma vida abundantemente frutífera. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é a videira verdadeira. Esse texto de João capítulo 15 faz parte do chamado 7 eu sou do Evangelho de João. Por 7 vezes, melhor dizendo, Jesus se revelou aos seus discípulos com essa expressão, eu sou. E quando ele diz eu sou no Evangelho de João, ele está trazendo à memória dos seus discípulos a revelação de Deus lá em Êxodo capítulo 3, quando ele diz para Moisés, eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Jesus traz essa frase e diz aqui, eu sou, para lembrar, aquele Deus que se revelou lá no Êxodo, pois bem, eu estou aqui me revelando para vocês dessa forma. E ele diz o que? Eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz, por último, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo o seguinte, Israel, o povo de Deus, não era essa videira verdadeira. Porque essa videira que é o povo de Deus não pôde frutificar como era esperado. Mas, na verdade, o povo de Deus são os ramos dessa videira. A videira sou eu, Jesus é a videira. Significa que toda a nossa fonte de nutrição espiritual vem de Jesus. Nós somos os ramos dessa videira. Um ramo que não está conectado à videira, simplesmente morre, porque deixa de ser nutrido. Se Jesus é a videira verdadeira, ele está dizendo, é impossível vocês se nutrirem, se alimentarem espiritualmente, se vocês não estiverem em mim. Não tentem dar frutos por si mesmo, não tentem se nutrir, não tentem caminhar com as próprias pernas. Sem mim vocês não podem fazer nada, porque eu sou essa videira verdadeira. E tem mais, o meu pai é o agricultor. O meu pai é quem poda essa videira, é quem poda os ramos dessa videira para que eles deem o quê? Deem muitos frutos. A primeira coisa que nós precisamos entender para ter uma vida abundantemente frutífera é entender que Jesus é a fonte da nossa nutrição e que Deus, o nosso Pai, tem o trabalho do agricultor. Se você já viu, se você já fez isso, já precisou podar uma árvore, você vai ver que é uma coisa que parece feia. Uma árvore que acaba de ser podada, ela fica esquisita. Quem não entende de poda acha que a pessoa está matando a árvore, está quebrando tudo, cortando, vai arrancar a árvore fora, mas na verdade não. Ela está cortando aquilo que precisa para que nasçam ramos mais fortes e a saúde da árvore seja renovada. Amados, conosco acontece a mesma coisa. Porque Deus muitas vezes precisa podar a nossa vida para que nós possamos dar mais frutos. A poda não é algo gostoso, não é algo prazeroso, mas é algo necessário, porque sem a poda nós não podemos dar mais frutos. E o que é a poda? A poda é quando Deus nos diz não muitas vezes. A poda é quando nós temos uma frustração na nossa vida. A poda é quando nós enfrentamos o sofrimento na nossa vida. Traga à memória por um instante a história de Jó.
todo o sofrimento que Jó passou. Conversamos em escola dominical a respeito do livro de Jó recentemente. Toda essa experiência de sofrimento que Jó passou, e no final a conclusão do livro é que todo sofrimento, na verdade, é uma oportunidade de nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém está preparado, bate no peito e diz: venha sofrimento, eu espero você. Mas no final nós sabemos que isso foi um instrumento do Senhor para que nós cresçamos, frutifiquemos mais e nos aprofundemos no relacionamento com Ele. Maneiras de Deus podar a nossa vida. Nós, como ramos dessa videira, precisamos estar conectados a Jesus e prontos para deixar o agricultor fazer o trabalho dele. Sem essas duas coisas, eu e você não vamos frutificar abundantemente como queremos. O primeiro passo para uma vida abundantemente frutífera é entender quem é a videira verdadeira e quem é o agricultor. Em segundo lugar, para frutificar, nós precisamos não só saber quem é a videira, não só saber quem é o agricultor, mas nós precisamos permanecer nessa videira. Se você puder, grife na sua Bíblia a palavra permanecer. A palavra permanecer e os derivados permaneçam em mim, para que o meu amor permaneça em vocês, é a palavra-chave deste texto. Aparece 10 vezes, 10 ou 11 vezes nesse bloco que nós lemos. É o verbo que mais aparece. Quando nós lemos um texto bíblico e nós vemos que um verbo se repete muitas vezes, a gente precisa ficar atento e entender que a mensagem central desse texto está neste verbo. Ou seja, a grande chave aqui desse texto de João capítulo 15, o grande ensinamento e o que nós precisamos guardar com maior carinho é essa palavra: nós precisamos permanecer na videira. E o que significa permanecer na videira? Em primeiro lugar, Jesus diz o seguinte: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós temos muitas tentativas em vão de frutificar. Nós temos muitas tentativas de dar frutos por nós mesmos. Mas Jesus, ele disse: o ramo não pode dar fruto por si mesmo se ele não estiver o quê? Na videira. Você nunca vai ver um ramo que está permanecendo na videira, preocupado se ele vai frutificar ou não, porque uma vez que esse ramo esteja conectado na videira, dar frutos é apenas uma consequência. Nós, amados, não podemos dar frutos por nós mesmos. Nosso trabalho não é tentar frutificar. Nosso trabalho é permanecer na videira. Permaneçam em mim e vocês vão dar muitos frutos. É o que Jesus diz nesse texto. Mas Lucas, já estou entendendo, mas não estou entendendo. O que afinal são esses frutos? O que são esses frutos? O que é isso que Deus espera de mim? Na verdade, quando nós falamos em frutos na palavra de Deus, nós abrimos um leque para diversas possibilidades, mas eu quero ser bem resumido aqui, dizer para você: fruto é tudo aquilo que Deus espera de resultado da nossa vida espiritual. Pense comigo a respeito do plano de salvação. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a fé em Jesus que nos dá salvação. De forma que as obras, as boas obras, aquilo que nós fazemos de bom, a nossa conduta não nos leva à salvação. Mas essas boas obras, essas boas condutas, essa boa postura, toda a ética é o quê? É um fruto da vida cristã. Frutos, meu amado, minha amada, é a vida de santidade. Frutos, se a gente olhar lá em Gálatas, capítulo 5, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito. Frutos que nós não produzimos por nós mesmos, mas o Espírito produz em nós. Por que Ele produz em nós? Porque nós estamos conectados nessa videira verdadeira. De forma que eu não posso produzir domínio próprio por mim mesmo.
Eu não posso lutar todos os dias para ser uma pessoa mansa. Eu vou lutar com todas as forças e eu vou ser uma pessoa mansa. Eu vou lutar com todas as forças e eu vou ser uma pessoa amorosa. É uma tentativa em vão. Porque nós não podemos dar frutos por nós mesmos. Qual é a minha tentativa? Qual é o meu trabalho? É todos os dias eu acordar de manhã e falar: hoje, no dia de hoje, vai ser um dia em que eu vou permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, todos esses frutos, o fruto do Espírito, as boas obras, a ética, a santidade, aquilo que Deus espera de mim, vai ser uma consequência na minha vida. O nosso foco precisa mudar. O nosso foco precisa estar em Cristo. E como eu permaneço em Cristo? Como eu faço para permanecer em Cristo? Se eu disse no início que Cristo é a fonte de toda a nossa nutrição espiritual, permanecer em Cristo significa me alimentar dessa nutrição espiritual que Cristo me dá a cada dia. Eu permaneço em Cristo quando eu leio a palavra, medito na palavra, estudo a palavra do Senhor todos os dias. Eu estou permanecendo em Cristo. Eu permaneço em Cristo quando eu dobro os meus joelhos e eu oro ao Senhor todos os dias, entregando o meu coração, entregando a minha vida. Eu estou permanecendo em Cristo. Eu permaneço em Cristo quando o jejum passa a ser uma prática da minha vida. Eu não vou nutrir o meu corpo de alimento físico, porque durante esse período eu vou nutrir o meu espírito do alimento espiritual que vem de Jesus. A nossa luta contra o pecado, pelas nossas próprias forças, já é uma luta na qual nós somos derrotados. Não tem como nós lutarmos contra o pecado com as nossas próprias forças. A única forma de nós sairmos vitoriosos do pecado é se estivermos permanentes em Cristo. Se permanecermos em Cristo. E Ele vai produzir em nós todos os frutos que nós precisamos. O nosso trabalho não é tentar frutificar. O nosso trabalho é permanecer. Lembra do que Jesus falou: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos parar de lutar com as nossas próprias forças. E vamos colocar todo o nosso foco em permanecer e nos alimentarmos dessa videira todos os dias. E uma vez que nós entendemos quem é a videira, entendemos que nós somos os ramos, que nós não podemos frutificar por nós mesmos, e permanecemos nessa videira, nós temos finalmente os frutos abundantes. Um desses frutos eu já conversei com vocês. Um desses frutos é a ética, um desses frutos é a vida de santidade. É o fruto do Espírito transbordando através de nós. Mas Jesus nos fala de mais frutos. Ele disse que quando nós permanecemos nele, nós podemos pedir o que quisermos e nós vamos receber. Um dos frutos que nós temos e colhemos nessa vida quando nós permanecemos em Cristo são as nossas orações respondidas. Olha que interessante. Vocês vão pedir e vocês vão receber. Jesus não disse que vocês poderão receber, que nós poderemos receber, ou que talvez nós recebamos. Mas Ele nos dá uma certeza, que nós vamos pedir e vamos receber. Mas por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque não estamos totalmente conectados na videira. Uma vida que permanece na videira é uma vida de orações respondidas. Porque quando nós permanecemos na videira, nós inclusive aprendemos a orar. Você já parou para pensar que oração é algo que se aprende também? Os discípulos chegaram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar como Jesus ensinou como João ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos chegar para Jesus e falar: Senhor, mestre, Jesus, nos ensina a orar. Porque nós não sabemos orar. As nossas orações muitas vezes não passam de listinhas de pedidos que a gente vai ticando. Depois que termina tudo, a gente passa aquela linha, escreve em nome de Jesus e amém no final e fecha o caderno. Mas quando nós entramos
na Bíblia e vemos o que a Bíblia ensina sobre oração, a gente entende que a gente precisa aprender muito a orar. Permanecer na videira nos ensina a orar como Jesus deseja que nós oremos. E permanecendo na videira e aprendendo a orar como Jesus gostaria, o resultado só pode ser o quê? Essas orações serem respondidas. Que bênção é uma vida de oração abundantemente frutífera. Que bênção é uma vida de oração respondida. Fruto que nós colhemos por estarmos conectados na videira. Outro fruto que nós colhemos é o nosso testemunho. São os discípulos. Porque Jesus disse que nisto, permanecendo nele, nós vamos testemunhar dele para o mundo. Não tem como testemunharmos de Cristo se não estivermos conectados a ele. Logo, o discipulado, fazer discípulos, também são frutos que nós colhemos quando permanecemos em Cristo. Muitas vezes nós falamos bastante sobre discipulado, evangelismo, missões na igreja, e às vezes a gente fica um pouco pensando, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu me sinto incapaz, eu me sinto sem ferramentas, eu me sinto sem conhecimento, eu não me sinto apto para discipular ninguém, para evangelizar, para falar de Cristo. Lembra do foco, meus amados? O foco é o quê? O foco é permanecer na videira. Os frutos são consequência. A partir do momento que Jesus é algo que transborda do meu coração, isso não tem como deixar de conectar as pessoas ao meu redor. Se Jesus é algo que eu vivo 100% do meu dia, se eu vivo 100% conectado com Jesus e Ele transborda o meu ser, não tem como isso não contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Mas ninguém, preste atenção, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não consigo, por mim mesmo, falar de um Jesus maravilhoso se esse Jesus maravilhoso não vive em mim e não transborda de mim, porque eu por mim mesmo não posso dar frutos. Eu por mim mesmo não posso convencer ninguém. Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer de uma forma muito pontual e objetiva: a minha palavra, minha pregação, não consistiu em persuasão, não consistiu em linguagem de sabedoria, mas consistiu no quê? No poder da cruz. Ou seja, não é por sabedoria, não é por persuasão, não é pela retórica ou pela capacidade de convencer ninguém que nós vamos frutificar, mas é pelo poder da cruz que está transbordando do meu coração. E a consequência são o quê? Os frutos são a consequência. E por fim Jesus diz: permaneçam no meu amor, como eu permaneço no amor do Pai, e o meu amor permanecerá em vocês. Outro fruto que nós colhemos quando permanecemos na videira é a certeza do amor de Deus. Independente das circunstâncias, independente do que nós vivemos e enfrentamos no dia a dia, nós temos essa certeza de que temos um Pai que nos ama com amor incondicional. Somos filhos amados desse Deus e nós vivemos como filhos amados desse Deus. Eu tenho descoberto ao longo do tempo e das leituras e daquilo que nós aprendemos, todos os pecados que nós temos são frutos de uma única raiz. E essa raiz é a orfandade espiritual. Tenho aprendido que os problemas que nós lidamos, convivemos com eles, os pecados, são os frutos. Mas esses frutos estão numa raiz, que é a orfandade espiritual. Quando nós entendemos e vivemos esse amor incondicional e abraçamos essa paternidade de Deus e declaramos que nós somos filhos amados de Deus, a nossa luta contra o pecado toma outro rumo e nós temos a vitória. Só que acontece que muitas vezes nós ficamos o quê? Com a tesourinha, tentando cortar todos os frutos ruins da nossa vida. E a árvore vai continuar dando esses frutos. Tem que ir, como a expressão diz, na raiz do problema.
precisamos entender que precisamos viver com essa convicção de que nós somos filhos amados de Deus. Entender quem é a videira, entender que nós não somos a videira, nós somos ramos. Ramo não frutifica por vontade própria, ramo frutifica por consequência. Qual consequência? De permanecer na videira. Entender esses frutos abundantes de ética, de bem-estar, frutos de boas obras que Deus deseja de cada um de nós, frutos de orações respondidas, frutos de pessoas que conhecem a Cristo, frutos permanentes, como a palavra diz. O nosso fruto vai permanecer. Como assim permanecer? Simples. A nossa santidade vai permanecer, porque nós temos essa certeza da salvação. Mas não só isso, quando uma pessoa se converte, essa conversão é um fruto permanente que vai nos acompanhar até a eternidade. Os filhos espirituais, os frutos espirituais e a certeza do amor de Deus. E o Jesus finaliza aqui no versículo 11, dizendo o seguinte: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Uma vida abundantemente frutífera é uma vida cheia de alegria. E Jesus diz o seguinte: a minha alegria esteja em vocês. Jesus não disse que qualquer alegria estará em nós. Jesus não disse que a alegria da família, que a alegria do trabalho, que a alegria do dinheiro, que a alegria da viagem, que a alegria da comida, do alimento, do hobby, do lazer. Boas alegrias, com certeza, mas não é dessas alegrias que Jesus está falando. Jesus está falando de uma alegria particular. Ele está dizendo que a minha alegria, aquilo que só eu posso dar, que aquilo que só eu posso dar esteja em vocês e essa alegria seja completa. Jesus não nos dá a alegria dele pela metade, mas ele nos dá a alegria completa. Uma vida abundantemente frutífera é uma vida abundantemente alegre em Jesus. Que Jesus nos abençoe nesta manhã e que você viva essa sua jornada colhendo esses frutos abundantes. Amém? Vamos